Muito bem, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para gravar uma aulinha aqui para vocês. Hoje a gente vai falar de PCP, Visão Geral do Planejamento e Controle da Produção. O planejamento e controle da produção é uma função vital dentro da gestão de operações de uma empresa. Ela é o coração, né? Ela é quem vai mandar pulso, né, para todas as informações, e ela vai receber informações do setor comercial, do setor de vendas, né, e aí a gente tem aquela estruturação já de novos conceitos como o S&OP, que é o sales, né? O sales é a vendas, que recebe comercial, que recebe as informações do que está sendo demandado, né? A oferta, né? Do que eles demandam, que eles querem vender, o que eles têm como planejamento vender, como eles têm assim como previsão a venda, certo? E como a empresa, a indústria vai demandar e vai atender essa oferta, certo? Então, o que a gente precisa operar, operacionalizar as necessidades, como que a gente vai dar tudo isso aí, se nós temos capacidade de tudo isso aí para poder atender, e assim por diante. Tudo isso é feito através do planejamento e controle de produção. Então, é uma função vital dentro da empresa, da qual vai atender toda essa estruturação. Ele abrange um conjunto de atividades voltadas à coordenação, né, organização e supervisão de todos os recursos e processos necessários para transformar, né, as matérias-primas em produtos acabados. Então, o PCP ele vai fazer todo o planejamento da capacidade industrial para pegar tudo que é matéria-prima, tudo que é insumo, né, transformar tudo isso em produto acabado, e depois a logística vai demandar e vai ter o processo de expedição e todo o processo de separação, embalagem, que a gente fala bastante durante as aulas de logística, certo? E atendendo aos prazos, né, que é muito importante, que afinal de contas a visão principal, a função principal do planejamento é atender prazos, certo? A gente planeja, né? Vamos imaginar uma situação hipotética da qual a gente está recebendo um pedido, o cliente ele tem ali a sua necessidade, certo? E, e a partir dessa necessidade ele vai demandar e ele vai querer que a gente entregue um determinado resultado para o cliente final. Quantidades também, né? As quantidades e qualidade, né, estabelecidos. A gente fala muito, né, e dentro das minhas aulas principalmente de performance industrial, daí dos fundamentos, né, da engenharia industrial, eu falo muito sobre qualidade, e eu sou suspeito a falar também, porque a gente tem um viés muito importante, né? Quem faz planejamento, quem faz toda essa a inserção, né, desse estabelecimento, dessa ideia de trabalhar com a qualidade, é extremamente importante, porque assim a gente não depende só da quantidade exata, né? Aquela visão da ideologia da logística, quando a gente fala, entreguei no momento certo, na hora certa, na quantidade certa, mas é muito importante na qualidade certa, porque se a gente entregar o produto sem qualidade também, o viés dentro de toda a concepção, né, do Global Supply Chain, a gente, em qualquer atividade que a gente tenha, aquilo vai ser reprovado, não vai dar sequência, né, aos trâmites dentro da operacionalização do supply chain, e aí a gente não vai entregar o produto
ao cliente final. Então é extremamente importante esse pilar, né? E eu também trato muito do pilar de segurança do trabalho, né? Afinal de contas, sem uma segurança adequada, um maquinário adequado, a gente também não tem um envolvimento e os riscos, né, inerentes à operacionalização desses produtos também são muito com um risco muito alto, e aí a gente pode ter a concepção de não entrega também do cliente, caso haja um acidente, tudo que pode ser envolvido dentro dessa percepção. Então, a importância do PCP nas empresas, primeiro a gente pode focar aqui na eficiência operacional, certo? O PCP coordena as atividades produtivas para evitar desperdícios e otimizar o uso dos recursos. Ele assegura que todos os processos sejam realizados de maneira eficiente, reduzindo tempos de produção e custos. Então, essa etapa aqui, ela está intimamente ligada com a engenharia de processos também, né, pessoal? A gente vai ter muito ali uma intersecção muito forte entre a engenharia de processos que vai ditar e vai fazer a cronoanálise das operações para ditar o ritmo da produção, para que o PCP faça o planejamento de forma cada vez mais assertiva e ele vá buscando, né, dentro das etapas, a gente tem muitos setups dentro do processo, de um item para outro, então a otimização desses setups, a otimização desses produtos, aí a concepção da melhor lógica dentro da programação, para que nós percamos menos tempo, né, dentro da operação e sejamos mais ótimos possíveis dentro dessa operação. E aí, quanto mais ótimo, menos perda, menos, né, custo envolvido, mais ótimo, mais, né, competente eu serei dentro da minha estratégia, e quanto mais competente eu for dentro da minha estratégia, melhor o meu preço, e aí a competitividade do mercado vai ser cada vez mais forte, né? Que é o viés mais importante dentro de uma empresa. A gente sempre vai buscar dentro de uma empresa uma competitividade forte para que a gente ganhe dos nossos concorrentes, certo? Para que a gente consiga vender melhor, um preço mais acessível. Quanto mais acessível for esse preço, a gente vai ter maior visibilidade, as pessoas vão acabar comprando mais, certo? E aí a gente vai ter uma maior venda, e quanto mais venda, mais o retorno financeiro, e aí assim por diante, maior o lucro e maior perenidade dessa empresa, que é, né, a ideia principal de toda e qualquer empresa que se predispõe a entrar no mercado. O atendimento à demanda. O PCP garante que os produtos estejam disponíveis no momento certo e nas quantidades necessárias para atender a demanda do cliente. Ele reduz o risco de rupturas de estoque e atrasos de entregas. Então, o PCP vai planejar, vai controlar, vai acompanhar todas as etapas do processo de forma a que ele tenha muito, né, o microscópio, né, do PCP esteja bem afiado, de forma a qualquer desnível, a qualquer risco de ruptura que haja, ele tome um plano de ação, certo? Com a equipe produtiva, a equipe de operações, para que aumente o nível produtivo, certo? A demanda produtiva seja mais assertiva ou aumente o ritmo produtivo, para que possa atender uma negociação comercial com o fornecedor, né, com o cliente final, perdão, para que prorrogue o prazo, tenha uma entrega parcial, e aí tudo não é o plano adequado. Lógico que a gente tem que sempre trabalhar com atender os prazos no momento correto, na hora certa, porque o cliente também está esperando isso da gente, né? E a partir disso ele vai também trabalhar com seus prazos, as suas concepções, os seus planejamentos para entrega e assim por diante, certo? Qualidade do produto.
O PCP implementa sistemas de controle de qualidade para assegurar que os produtos atendam aos padrões estabelecidos. Ele melhora a satisfação do cliente e a reputação da empresa. Então, aí, muito intimamente ligado, a gente trabalha com percepções da Industrial Performance, certo? Que é um indicador muito conhecido, que é o OE, né? Que é o indicador de eficiência global, da qual vai trabalhar entre a disponibilidade de máquina, a performance, né, da operação e a qualidade final do produto. Então, quanto mais alto estiver essa qualidade, ou esse OI, né, os 3 itens aí envolvidos dentro desse processo, é maior a chance de atendimento, e quanto maior o meu atendimento, maior a satisfação do produto, certo? Flexibilidade e adaptabilidade. O PCP permite adaptação rápida às mudanças do mercado ou na demanda dos clientes. Ele facilita a introdução de novos produtos e a personalização de produtos existentes. Aqui a gente pode comentar, pessoal, vai muito da estratégia da empresa também. Existem empresas que demandam o atendimento e tem como seu diferencial a flexibilidade e o poder da adaptação da sua linha para poder atender o seu cliente, certo? A partir do ponto que você tem essa concepção, esse poder de adaptação, adaptabilidade mais intenso, mais forte, você tem a sua flexibilidade de atendimento mais forte, você também consegue atender o seu cliente da melhor forma possível. Então, quando você atende da melhor forma possível, é mais um item que pode trazer satisfação para o seu cliente e para a sua empresa. Objetivos do PCP: primeiro, planejamento de produção, certo? Da qual definir o que, quanto, quando produzir, alinhado à capacidade de produção com a demanda no mercado, certo? Elaborar cronogramas de produção detalhados, assegurando o uso eficiente dos recursos disponíveis. Então, o PCP vai trabalhar com muito atrelado à percepção dos suprimentos, comprar os itens na melhor forma, no melhor preço, passar uma demanda, uma necessidade de materiais com maior visibilidade, para que o setor de compras e suprimentos consiga fazer um processo de negociação mais intenso, e aí ele consegue por si só também adquirir os materiais com um lote econômico de compra. Tudo isso é uma ferramenta de planejamento de produção. Gestão de materiais: assegurar a disponibilidade de materiais, componentes necessários para a produção, sem excesso de estoques, né? A gente tem que trabalhar muito com isso, porque assim, existe aquele falso, né, ditame que a produção está fluindo. Por quê? Porque eu tenho estoques altíssimos e aí nunca vai faltar, nunca vai ter ruptura no meu processo. Por quê? Porque eu estou sempre trabalhando com estoques altos, mas e aí a que custo, né? Eu vou trabalhar com essa percepção. Então a gente tem que sempre trabalhar sem excessos de estoques e também tomar muito cuidado com a redução dos estoques a tal nível que você possa correr um risco desnecessário. Então vai trabalhar muito com isso, né? O custo de manter os estoques e o custo da ruptura. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então trabalhar, esse é o objetivo principal do PCP. Implementar sistemas de planejamento de necessidades, como MRP, MRP2, ERP, CRM, tudo isso vai trabalhar e vai nos ajudar a fazer um planejamento mais assertivo. Programação da produção: sequenciar as atividades produtivas de forma a maximizar a eficiência e minimizar os tempos de espera e ociosidade.
utilizar técnicas de programação, como gráficos gigante e métodos de sequenciamento para otimizar os fluxos de trabalho. Hoje nós temos aí em grandes empresas já, né, inteligência artificial voltada. A gente tem sistemas de simulação, como o Arena. A gente já tem sistemas que fazem, né, a programação já de forma a ter toda essa simulação e esse conceito, conhecidos como o APS, tudo que a gente consegue fazer toda a programação e evitar os riscos de ruptura dentro da programação. E aí passar também, né, como eu falei anteriormente, a gente trabalhar muito intimamente ligado ao setor de engenharia de processo para que a gente consiga também otimizar, né, todos esses recursos. E quanto mais a gente vai atrelando e vai afinando todas essas condições, a gente vai entregar o melhor resultado no final da produção. Controle de produção é extremamente importante a gente enfatizar, né, controlar, fazer o monitoramento, né, ou seja, monitorar o progresso das atividades produtivas, identificando e corrigindo desvios em relação aos planos estabelecidos. Então, quanto mais a gente ficar em cima das atividades, acompanhando as atividades, a gente vai identificar já um risco de ruptura, um risco, né, de que a gente tem uma necessidade do que a gente fala aqui abaixo, né, de ajustes, de acertos, né, dentro desse conceito, a gente já vai tomar ação, vai tomar um plano rapidamente, de tal forma que a gente não perca, né, o fio da meada aí dentro do atendimento, e o risco de ruptura dentro do processo, a gente evite qualquer constrangimento e qualquer risco de não atendimento ao cliente final. O feedback, certo? É implementar sistemas de feedback, indicadores de desempenho para melhorar continuamente os processos produtivos. Então, dentro da nossa estruturação, né, nós podemos criar indicadores, acompanhamentos, né, de tal forma que a gente vai criando dashboards de atendimento do que foi planejado e produzido, e aí a gente vai acompanhando se aquele indicador está dentro do verde, se está acompanhando, está acima do programado, né, se está atendendo a programação, tudo, e aí a gente vai fazendo esse monitoramento. E os ajustes, caso haja, né, um desvio, uma necessidade, uma quebra de linha inesperada, uma falta de energia, uma ruptura do nosso fornecedor também, né? Quando a gente pensa em planejamento, a gente está sempre pensando daqui para frente, mas a gente pode ter um risco daqui para trás, certo? A gente pode ter também, a gente programar e trabalhar dentro da metodologia just-in-time, onde a gente busca o estoque zero, um fornecedor também ter a ruptura e não entregar no dia correto, ou uma matéria-prima importada cair no canal vermelho e a gente tenha um risco, e aí a gente vai fazer esses ajustes para poder atender da melhor forma possível o nosso cliente. Gestão da capacidade, então aqui é extremamente importante, né, a gente ter, novamente a gente fala aqui engenharia de processo trabalhando junto com a gente, né, porque o PCP ele não é nada sem engenharia de processo. A engenharia de processo, na verdade, é que vai nos fornecer os dados necessários para que a gente possa fazer todo o planejamento, certo? Então, começando aqui pelo balanceamento, balancear a capacidade de produção com a demanda, evitando tanto a ociosidade quanto a sobrecarga de recursos. Se a gente sobrecarregar uma máquina, sobrecarregar os operadores, a gente pode entrar num risco de passivo trabalhista, ou num risco até de, muitas vezes, né, que nós temos bastante nessa geração, da equipe se rebelar, entrar contra, né, a gestão, a gente tem bastante isso, né? Então a gente tem que ter esse balanceamento muito bem atrelado. E aí vamos dar só um insight aí, que não é
totalmente focado na atividade, mas a gente traz dentro da gestão de recursos humanos, dentro de recursos da gestão de pessoas, a gente tem que estar dentro desse balanceamento muito assim atrelado, pessoal, com a versatilidade das pessoas, né? A gente tem que treinar, capacitar as pessoas, porque quanto mais a gente tiver, né, essa matriz de versatilidade apoiada, engajada e alicerçada, a gente vai conseguir manter um balanceamento mais adequado das nossas linhas produtivas. Manutenção, né, planejar manutenção preventiva e corretiva, né, a gente não tem como fazer um planejamento de manutenção corretiva, mas os equipamentos, de certa forma, muitas vezes eles acabam, né, sucumbindo à sua operação e eles acabam entrando, né, em colapso e tendo essa necessidade de uma ação corretiva. Então, quando se trata de uma ação corretiva, é algo inesperado, e aí a gente tem que trabalhar, e sempre depois trabalhar com a capacidade do planejamento, pessoal, de redimir esse tempo perdido, certo? A gente vai trabalhar sempre com a execução de planos aí, de plano de ação, planos estratégicos, de forma a redimir os tempos perdidos e a gente recuperar essa concepção, e lembrando sempre que essa concepção vai ter um custo, certo? E esse custo ele deve ser muito bem planejado, muito bem trabalhado, para que a gente não tenha os custos inerentes ao produto elevados, e aí a gente produzir um item só para poder atender o cliente, né? E é muito perigoso isso aí. Então é extremamente importante a gente trabalhar com a demanda, trabalhar com manutenção, fazer, né, o TPM muito bem feito para que a gente consiga todas as atividades. E aí o último item dessa gestão de capacidade é a otimização. Otimizar a utilização de máquinas e equipamentos, prolongando a sua vida útil, diminuindo a necessidade de investimentos em novos ativos. Então, quando a gente trabalha e faz muito bem feito, né, um dos maiores conceitos aí dentro do sistema Toyota de produção, alinhados à manutenção, que é o TPE, fazer uma gestão adequada, sempre focado na manutenção preventiva e preditiva, ela vai fazer com que a gente perca cada vez menos e sofra menos com esse impacto. Aí a gente vai falar sempre, né, a satisfação do cliente, ou a entrega pontual, garantir que os produtos sejam entregues dentro dos prazos acordados e atendam aos requisitos de qualidade. Então, aí já vai começar a entrar etapas como a logística externa. Se a logística de transportes for terceirizada, a gente tem que ter, né, muito bem planejado e muito bem atrelado essa concepção, e um parceiro comercial de transportes muito fiel e muito assertivo também, né, que possa entregar essa demanda no momento certo, certo? Então, porque muitas vezes o que acontece? A gente vai lá, trabalha, faz tudo no momento certo, e aí a gente entrega para um parceiro comercial de transportes, da qual não entrega, ou acaba não entregando no prazo correto. E aí fala, não, mas ele paga a multa, né? Tudo bem, pessoal, ele vai pagar a multa, né? Se for uma empresa, uma transportadora grande, então que tenha recurso, ele vai pagar a multa. Só que o seu cliente final, ele vai aceitar um atraso, dois atrasos, mas um terceiro atraso, ele infelizmente ele vai cortar o fornecimento, né? E não vai adiantar você chegar e falar, mas foi culpa da minha transportadora que atrasou, entendeu? Então é muito importante a gente também trabalhar com a eficiência e acompanhar e também ser um indicador de qualidade da empresa, esse atendimento ao TIF, e mesmo sendo um trabalho terceirizado, a gente fazer aquelas etapas anteriores que a gente conversou, de monitoramento, acompanhamento, assim por diante.
Responsividade, melhorar a responsividade, perdão, e a confiabilidade da empresa, aumentando a satisfação e fidelização dos clientes. Então, quanto maior for a confiabilidade de entrega dos nossos clientes para os nossos clientes, maior vai ser também que a gente vai conseguir entregar. E assim, pessoal, principalmente grandes montadoras, né, empresas de grande porte, multinacionais, elas não querem ter responsabilidade com terceiros. Ela quer receber, eu tenho no meu contrato que eu tenho que receber 1.000 itens no dia 15, e ela quer o dia 15 os 1.000 itens lá na porta dela, e ela não quer manter em estoque, ela não quer ter estoque em segurança, ela não quer saber se sua transportadora atrasou, ela não quer saber se o seu fornecedor atrasou, ela quer o item lá, de acordo com o que ela foi programado, tá, pessoal? Então, essa fidelização, essa entrega, esse compromisso, esse engajamento, você passa a ser um parceiro comercial forte, e aí você entregar, e com isso também eles passam a ser seu parceiro, né? E assim, você fazendo tudo corretamente, já muito facilmente essas empresas vão declinar de você, né? Então a gente tem que fazer além da expectativa sempre. Comunicação, manter uma comunicação clara e transparente com seus clientes, respondendo às suas dúvidas e solicitações de forma eficiente. Então, outro ponto aí extremamente importante, a gente vai trabalhar sempre para entregar no momento certo, na hora certa, com a qualidade certa, mas extremamente importante manter a comunicação assertiva, de tal forma transparente, né, clara, que na hora que houver um problema, né, a gente também não vive só no mar de rosas, tal, quando houver um problema, o seu cliente fique sabendo, fique acompanhando, né. Quando a gente tem um compromisso, uma fidelização, a gente trata, certo, de uma via de duas mãos. Então, quando a gente entrega também um bom serviço, quando a gente tem um problema, o nosso parceiro comercial vai saber entender. Mas aí, quando a gente tem diversos problemas, são recorrentes, né, os problemas, com certeza, você pode ter certeza que o seu cliente vai estar buscando um novo fornecedor, isso você pode ter certeza disso. Então, trabalhe bem, faça sempre acima da expectativa. Os principais benefícios do PCP, né? Eficiência operacional, atendimento à demanda, flexibilidade e adaptabilidade, redução de custos. A gente vai trabalhar muito intimamente com a redução de custos. Consequentemente, a gente tem redução de estoques, competitividade no mercado. Se a gente é uma lógica causal, tá, pessoal? Reduzo o custo, reduzo o estoque, aumento a minha margem de lucro, diminuo o meu custo final, aumento minha margem de contribuição. Logo, a minha competitividade vai aumentar, né? Melhoria da qualidade, aumento da lucratividade e aumento da satisfação do cliente, certo? Então a gente vai ter muito assim atrelado a esses benefícios aí dentro da percepção. E aí, para concluir aqui a nossa aulinha de hoje, certo? Um ponto extremamente importante, a gente bateu um papo legal hoje aqui, deu quase 30 minutos de aula, e aí a gente fala bem do planejamento e controle de produção, que é vital. Eu costumo assim trazer analogia, tá, pessoal, de que o PCP é o coração da empresa, certo? E aí a gente entender que, sendo o coração da empresa, ele é vital para todas as ferramentas, ele é extremamente importante para a pulsação, né? Então, um PCP fraco é um PCP, é uma empresa fraca, e um PCP forte é como um coração nosso.
nosso coração bombeando forte, a gente irriga todas as nossas camadas do nosso corpo, nossas engrenagens, né, do nosso corpo. Então, é um corpo sadio, certo? Então, finalizando aqui a aula de hoje, o planejamento e controle de produção é uma função essencial para a competitividade e sucesso das empresas. Ao coordenar e otimizar os processos produtivos, o PCP contribui para a eficiência operacional, a satisfação do cliente e redução de custos, além de promover a flexibilidade e adaptabilidade da organização às mudanças do mercado. Então, pessoal, para quem está acompanhando as aulas aí, né, de PCP, a gente dentro do nosso canal, a gente tem aulas de PCP, teremos aulas de TGA, temos a aula Teoria Geral de Administração, teremos temos as aulas de logística, certo? Então, continuem lá engajados no canal, é extremamente importante, além das entrevistas, né, com grandes gestores que a gente tem aí. Então, mais uma vez, agradecer aí a companhia de vocês e que o canal vai devagarinho, vai crescendo e vai entregando o melhor resultado. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, postem lá no grupo que eu farei questão de responder para vocês. Muito obrigado a vocês, até uma próxima.